Navios chineses e russos estão a caminho do Mar do Japão e do Mar de Okhotsk para realizar a segunda fase de exercícios navais conjuntos. Notícias de última hora. Coreia do Norte lançando 2 mísseis balísticos. Uma demonstração de poderio militar em Port Everglades. 2 navios militares japoneses atracaram. Composto por milhares de ilhas no Oceano Pacífico Ocidental, o Japão é talvez o país com a geografia mais desafiadora do Pacífico. Além dos desafios naturais, o país é cercado por hostilidades centenárias. Mas o Japão está despertando do seu sono pós-Segunda Guerra Mundial. Enquanto busca os dias de glória do período Edo, está fortalecendo suas capacidades defensivas para deter e eliminar qualquer ataque invasor à distância e em estágio inicial. A China está aumentando o número de mísseis balísticos de médio alcance capazes de atingir bases militares americanas no Japão. Enquanto a Coreia do Norte continua a desenvolver mísseis com ogivas nucleares, que são frequentemente lançados em águas próximas ao Japão durante testes, o programa de armas da Coreia do Norte, depois que o país lançou um míssil balístico intercontinental em direção a águas japonesas, também é importante destacar o fato de que a Rússia tem uma disputa com o Japão sobre as Ilhas Kurilas. Portanto, o Japão está de fato cercado por países perigosos. O governo de Tóquio, portanto, sente-se obrigado a se proteger no Pacífico para desenvolver sua autodefesa. O Japão adotou sua estratégia de segurança nacional, juntamente com sua estratégia de defesa nacional e seu programa de desenvolvimento de defesa. Um dos principais focos de Tóquio nessas revisões tem sido o desenvolvimento de sua indústria de defesa doméstica, que é parte integrante de sua capacidade de defesa. O Japão implementou diversas políticas para desenvolver sua indústria de defesa doméstica. Tóquio anunciou que aumentará seus gastos relacionados à segurança nacional para 2% do Produto Interno Bruto, PIB, até 2027. E o governo introduziu a política básica para o desenvolvimento de bases de produção e tecnologia de defesa. Mas isso não foi suficiente para o Japão, que está sob pressão da China, Rússia e Coreia do Norte. Tóquio percebeu que era hora de fazer algo em relação à tecnologia de mísseis para se proteger contra esses países que representam riscos. Mais recentemente, o Japão realizou um incrível movimento com um míssil balístico que surpreenderá seriamente seus rivais no Pacífico. Então, qual foi a inovação japonesa? Como a Rússia, a China e a Coreia do Norte serão afetadas pelo movimento surpresa do míssil balístico japonês? Os Estados Unidos apoiam o Japão nisso? Como o equilíbrio no Pacífico mudará? Para respostas a todas essas perguntas e muito mais, o vídeo começa. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir para se manter informado sobre nosso conteúdo. Tudo isso é totalmente gratuito. Vamos analisar mais de perto o que o Japão está fazendo na questão dos mísseis. O Japão testou um míssil balístico em resposta às ameaças da China, Coreia do Norte e Rússia. Em um comunicado, o Ministério da Defesa do Japão explicou o processo de desenvolvimento do míssil planador hiperrápido, que está planejado para ser usado na defesa de muitas ilhas do país. E anunciou que este míssil participou de 4 testes na Califórnia, de agosto a janeiro. Esses anúncios cruciais caíram como uma bomba na agenda. Fotos divulgadas pelos militares japoneses mostraram que um lançador terrestre foi usado nos testes. Segundo a mídia japonesa, o projétil planador hipersônico está equipado com um veículo planador hipersônico como ogiva. A ogiva pode escapar das defesas aéreas e de mísseis, movendo-se a mais de 5 vezes a velocidade do som e manobrando pela atmosfera. O míssil japonês, que atualmente está em testes, possui todas essas características. Mas e quanto ao alcance do míssil balístico? A mídia japonesa noticiou que o alcance do projétil planador de hipervelocidade Block 1, uma versão inicial de produção em massa do míssil testado nos Estados Unidos,
é de aproximadamente 480 km, 316 a 960 km, e 34 km, 621 milhas. Autoridades da mídia também informaram que uma versão de maior alcance do míssil, o Block 2, está em desenvolvimento. Os usos do míssil japonês também ocuparam um lugar importante na agenda. Ainda não está claro se este míssil pode ser disparado de outras plataformas, como navios. Estima-se que as áreas de aplicação deste míssil, testado pelo Japão, ficarão muito mais claras em breve. As autoridades estão ansiosas para comentar sobre este míssil. Masashi Murano, pesquisador sênior da Cátedra Japão do Instituto Hudson, descreveu a nova arma como um míssil balístico de curto alcance, equipado com um veículo de reentrada, capaz de manobrar em velocidades hipersônicas em direção ao alvo ao reentrar na atmosfera. Então, quando o trabalho neste empolgante míssil será concluído? Em um comunicado à imprensa, o Ministério da Defesa do Japão sugeriu que planeja concluir a pesquisa sobre o míssil planador hiperrápido para defesa de ilhas até o ano fiscal de 2025. O Ministério também afirmou que os desenvolvimentos para desenvolver capacidades de defesa de longa distância continuarão. Com essa medida, o Japão enviou uma importante mensagem de intimidação a países como Rússia, China e Coreia do Norte. O fato de um míssil balístico ser ativado em caso de ataque defensivo e o início da produção em massa desse míssil, naturalmente, preocupam todos esses países. Segundo especialistas, Rússia, China e Coreia do Norte têm interesses importantes em relação ao Japão. No entanto, com seu mais recente teste de míssil balístico, o Japão pode ter frustrado, em certa medida, os sonhos desses três países. O fato de o alcance do míssil ultrapassar 960 km e de mísseis de alcance ainda maior excederem esse limite, aponta para um desenvolvimento incrível para as próprias forças japonesas. Os mísseis de defesa costeira japoneses têm um alcance limitado a cerca de 200 km. Mas com este último míssil balístico, o Japão mais que quadruplicará seu alcance. Além dos mísseis que desenvolveu e testou, o Japão também recebe apoio internacional para expandir os limites em termos de alcance. Os novos mísseis Arar adquiridos da Noruega têm um alcance de mais de 480 quilômetros. Além disso, o Japão pretende introduzir mísseis com alcance superior a 1.600 quilômetros. Provavelmente serão mísseis de cruzeiro Tomahawk, fabricados nos Estados Unidos, até que o Japão possa construir novos mísseis por conta própria. Essas novas capacidades permitirão ao Japão atingir alvos no interior da Ásia continental e visam fazer com que potenciais agressores pensem duas vezes antes de atacar o Japão. Mas a verdadeira nova estratégia também enfatiza o desenvolvimento da tecnologia nativa japonesa. Pela primeira vez, a parcela do orçamento nacional destinada à inovação incluirá tecnologias essenciais para a defesa do país. E a competição estratégica será um dos motores do investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento. O Ministério da Defesa também buscará apoiar maiores investimentos no desenvolvimento de armas, tanto na produção nacional quanto por meio de consórcios internacionais. O desenvolvimento de mísseis provavelmente continuará sendo uma prioridade. Os planejadores de defesa do Japão estão considerando seriamente a capacidade de lutar como uma força coerente e sustentar operações durante uma crise ou conflito. Os principais objetivos incluem o desenvolvimento de um planejamento operacional integrado, incluindo um novo comando conjunto, e o investimento na resiliência da força. Tornar aeroportos e portos civis acessíveis às forças de autodefesa japonesas, incluindo suas plataformas mais recentes, como o caça F-35 e os contratorpedeiros, contribuirá significativamente para garantir a prontidão.
Esse avanço no armamento das forças de autodefesa japonesas é resultado de vários fatores, sendo o mais óbvio a crescente presença de militares estrangeiros dentro e ao redor do Japão. Mísseis norte-coreanos cruzam a zona econômica exclusiva e o território japonês com frequência e sem aviso prévio. As forças armadas chinesas operam regularmente perto das águas e do espaço aéreo japoneses, e a disputa territorial entre o Japão e a China pelas ilhas Senkaku ou Diaoyu, a leste do Mar da China, atrai significativa atenção da Guarda Costeira e do Exército. Essas ameaças importantes têm aumentado desde o fim da Guerra Fria, e os planejadores de defesa há muito defendem muitas das melhorias incluídas no novo plano. No entanto, a revisão estratégica do gabinete japonês não só revela as consequências para a comunidade de planejamento de defesa em Tóquio, como também reflete o crescente desconforto público no Japão, particularmente em relação à China. Uma pesquisa recente revelou que 90% dos japoneses não confiam na China e 61% acreditam que Pequim invadirá Taiwan. De fato, um dos aspectos mais marcantes dessa revisão estratégica de 2022 foi a pouca oposição que os planos do governo receberam. Também aprofunda o engajamento diplomático do Japão com países com ideias semelhantes no Indo-Pacífico e na Europa. Quando se trata de engajamento diplomático, não se pode deixar de mencionar os Estados Unidos. A Aliança Estados Unidos-Japão, forjada após a Segunda Guerra Mundial, é mais importante do que nunca para os interesses de ambos os países na Ásia. Então, como o Japão e os Estados Unidos se tornaram aliados? O Tratado de Segurança Mútua. Estados Unidos-Japão, assinado em 1951 juntamente com o Tratado de São Francisco, que encerrou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, foi um acordo renovável de 10 anos que delineava como o Japão, à luz de sua Constituição pacifista, permitiria que as forças dos Estados Unidos permanecessem em seu território após a retomada da soberania. Esse pacto inicial coincidiu com a doutrina Yoshida, uma estratégia pós-guerra elaborada pelo primeiro-ministro Shigeru Yoshida, que previa que o Japão dependeria dos Estados Unidos para suas necessidades de segurança, de modo que o país pudesse se concentrar na reconstrução de sua economia. O governo de Yoshida estabeleceu as forças de autodefesa em 1954, apesar da forte oposição interna, baseada no artigo 9 da Constituição do pós-guerra, que proibia a manutenção de forças militares ou seu uso para resolver disputas internacionais. Em 1960, o Tratado Estados Unidos-Japão foi revisado, concedendo aos Estados Unidos o direito de estabelecer bases no arquipélago em troca do compromisso de defender o Japão em caso de ataque. As bases deram aos militares americanos sua primeira presença permanente na Ásia. Anos mais tarde, os Estados Unidos usaram as bases para apoiar operações de combate durante a Guerra do Vietnã, desencadeando protestos. O primeiro-ministro Eisaku Sato estabeleceu os 3 princípios não nucleares em 1967 para abordar parcialmente as preocupações de que armas nucleares em bases americanas no Japão exporiam o país a ataques. Desde então, o Japão tem contado com o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos para dissuadir potenciais agressores. Com o passar dos anos, o Japão passou a assumir um papel mais importante nas relações bilaterais. Em 1992, um ano após a Guerra do Golfo, o governo japonês aprovou uma nova lei que, pela primeira vez, estabeleceu condições para o envio de forças de autodefesa em operações de manutenção da paz das Nações Unidas. O início dos anos 2000 marcou um período de intensificação da cooperação em defesa entre os Estados Unidos e o Japão. Em novembro de 2001, o governo do primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi enviou a Força de Autodefesa Marítima ao Oceano Índico para fornecer apoio logístico às operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Isso marcou a primeira ação militar do Japão no exterior durante uma operação de combate.
Em 2003, o Japão enviou forças militares significativas para auxiliar os esforços de reconstrução do Iraque no pós-guerra. Em 2015, sob o comando do primeiro-ministro Abe Shinzo, o Japão reinterpretou sua Constituição, um movimento histórico que permitiu que suas forças armadas defendessem seus aliados pela primeira vez, mas sob condições limitadas. Essa mudança ajudou os Estados Unidos e o Japão a revisitar suas diretrizes de defesa, expandir o escopo de sua cooperação militar e concentrar a aliança nas ameaças atuais e nas novas tecnologias, incluindo as da China e da Coreia do Norte. Os sucessores de Abe, Suga Yoshihide e Kishida Fumio, também membros do Partido Liberal Democrata, compartilhavam, em sua maioria, a visão de política externa de Abe, considerando o crescente poder da China uma preocupação séria e apoiando o aumento dos gastos com defesa e o fortalecimento da cooperação em segurança com os Estados Unidos. O atual governo também apoia os esforços conjuntos de defesa com os Estados Unidos. Washington e Tóquio têm trabalhado em estreita colaboração para aprimorar a tecnologia de mísseis balísticos e estão atualmente envolvidos em atividades como o desenvolvimento de capacidades de conscientização espacial e marítima e o aprofundamento da cooperação científica e tecnológica. Os dois países também cooperam para se concentrar em aplicações de defesa de sistemas não tripulados e inteligência artificial, licenciar, desenvolver e fabricar mísseis e construir e reparar navios e aeronaves da Marinha dos Estados Unidos no Japão. No contexto da cooperação com os Estados Unidos, o Japão também realizou manobras importantes na definição de sua estratégia em situações internacionais. A guerra da Rússia na Ucrânia representou outro ponto de virada na perspectiva estratégica e na abordagem da política externa do Japão. Kishida vinculou a guerra em curso na Ucrânia à segurança no Indo-Pacífico e tornou-se o primeiro líder japonês do pós-guerra a entrar na zona de conflito quando visitou Kiev no início de 2023. Em uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos em abril de 2024, Kishida alertou que a Ucrânia de hoje poderia ser o leste asiático de amanhã. Desde o início da guerra em 2022, o Japão prometeu mais de 10 bilhões de dólares em ajuda financeira e humanitária à Ucrânia. No início da ocupação, o país também forneceu aos soldados ucranianos veículos e equipamentos militares não letais, como drones, coletes à prova de balas e uniformes de combate de inverno. Analistas afirmaram que esse compromisso representou um avanço militar significativo, dado o histórico de controles rigorosos de exportação de equipamentos de defesa do Japão. Em dezembro de 2022, o Japão divulgou 3 documentos detalhando a nova estratégia de segurança nacional e defesa do país. Entre outras disposições, o plano visava aumentar os gastos com defesa nos próximos 5 anos, estabelecer um centro de operações conjuntas para aprimorar a eficácia operacional das forças de autodefesa durante um potencial conflito e adquirir capacidades de contra-ataque de longo alcance. De acordo com a nova estratégia, essas capacidades de defesa aprimoradas aumentariam ainda mais as capacidades de dissuasão e resposta da aliança Estados Unidos-Japão. A visita oficial de Kishida a Washington em abril de 2024 fortaleceu ainda mais a parceria entre os dois países. Ambos os países se autodenominaram parceiros globais em suas declarações. Mais de 70 acordos foram assinados durante a visita oficial. No topo da agenda estava o fortalecimento da cooperação em defesa e segurança, incluindo o aprofundamento dos laços entre suas indústrias de defesa e a colaboração no treinamento e na manutenção de equipamentos. A aliança também se expandiu para enfrentar ameaças não militares, incluindo as mudanças climáticas. Em abril de 2021, ambos os países concluíram uma parceria climática, concordando em aumentar a cooperação em tecnologias verdes e coordenar a promoção de infraestrutura descarbonizada,
e o desenvolvimento de capacidades em países em desenvolvimento na região Indo-Pacífico. Especialistas afirmaram que a parceria, em parte, estimulou o Japão a anunciar uma promessa mais ambiciosa de redução de emissões no mesmo mês. A cooperação econômica e tecnológica também se tornou mais integrada. A proposta de Aliança Chip 4 dos Estados Unidos de 2022 visa reestruturar a cadeia global de suprimentos de semicondutores, com Japão, Coreia do Sul e Taiwan no centro. E os Estados Unidos e o Japão planejam aprimorar a tecnologia de comunicação de informações comerciais. Portanto, quando analisamos todas essas inovações, medidas e parcerias que o Japão empreendeu, a situação fica muito mais clara. O governo de Tóquio não quer se sentir ameaçado novamente, como aconteceu no passado. As autoridades japonesas não querem preencher sua agenda com ameaças da China, Coreia do Norte e Rússia. O primeiro-ministro Ishiba já refletiu esse objetivo em seu discurso em seu primeiro dia de mandato. Em 7 de fevereiro, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba se encontrou pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Essa reunião foi naturalmente importante para o Japão garantir o compromisso dos Estados Unidos com a região da Ásia-Pacífico. A declaração conjunta emitida após a cúpula começou afirmando que os dois líderes buscariam criar uma nova era de ouro nas relações entre Estados Unidos e Japão, enfatizando o compromisso inabalável de Washington com a defesa do Japão. Em um documento compartilhado na declaração, foi enfatizado que o artigo 5 do Tratado de Segurança Japão-Estados Unidos, que obriga os Estados Unidos a defender o território japonês, também se aplica às ilhas Senkaku, na prefeitura de Okinawa, que a China reivindica como ilhas de Aoyu. Na declaração conjunta, Ishiba e Trump também afirmaram que estavam de acordo sobre as condições regionais. Os dois líderes criticaram abertamente a China por suas atividades no Mar da China Oriental e no Mar da China Meridional. Também deixaram clara sua oposição a qualquer tentativa de alterar unilateralmente o status quo no Estreito de Taiwan, por meio da força ou coerção. Em suma, o Japão está tentando mostrar que não será dissuadido por seus rivais, tanto por meio de seus próprios esforços nacionais, quanto pelo apoio internacional dos Estados Unidos. O recente teste de míssil balístico é uma das provas mais claras de que o Japão pode ter sucesso nessa empreitada. No futuro, espera-se que o Japão avance ainda mais, militar e economicamente, e fortaleça seus laços diplomáticos com os Estados Unidos. Obrigado por nos escolher.